Boa noite, hoje dia 24 de julho de 2025. E hoje nós começamos uma apostila nova. Vamos lá. O que acontece? O que acontece é o seguinte, eu sou contra, né, a adoração de certos mestres e instrutores, tá? Eu acho que adorar somente a Deus mesmo. Então, às vezes as pessoas exageram um pouco, então fica assim, ai, o Joel! E eu acho o seguinte, a mesma verdade, a verdade última do ser, sempre foi falada por muitas pessoas. Tá? Sempre a mesma verdade, porque não pode haver duas. Por exemplo, o Joel Goldsmith foi estudar sânscrito, porque ele reconhecia que ele estava vendo a verdade em várias fontes. Tá? Depois o caminho desenvolveu tanto que ele acabou desistindo do projeto, o que eu acho compreensível, porque eu também não encaro o sânscrito. Tá? Mas, então, muitas pessoas têm essa experiência última da verdade do ser, né? E convém que a gente dê uma olhada para a gente não cristalizar em adoração a seres humanos, a manifestações, e a gente se firmar na essência, tá? Tudo bem? Boa noite, TT, vamos embora. Boa noite. Então, nesta apostila nova, eu estou trazendo a experiência do Ramana Maharishi. Muito famoso, bastante profundo, e que eu nunca focalizei muito exatamente por causa dos termos em sânscrito. Mas ele é muito, muito bom e muito respeitável. Então, hoje, primeiro de tudo, nós vamos ver como foi a experiência mística dele, como foi a iluminação. Nós já vimos alguns casos, nós já vimos a história do Eckhart Tolle, nós já vimos a história do Dr. Ryosen, que o Taniguchi narra, que ele então sentia que Deus que movia a caneta para escrever o que ele estava dizendo, e assim por diante. Então hoje nós vamos falar da experiência do Ramana Maharishi. Vamos lá. Ramana Maharishi. Muita gente fala Maharshi, mas na verdade Rishi quer dizer sábio. Maha, grande. Então, grande sábio, né? Ramana. Ramana Maharishi. Não medite, seja. Não pense que você é, seja. Não pense sobre ser, você é. Então, isso resume o conhecimento dele e eu gostaria de comentar, mas depois. Depois eu volto aí. Vamos para a história dele. Foi mais ou menos seis semanas antes de deixar Madurai permanentemente que a grande mudança ocorreu na minha vida. Aconteceu inesperadamente. Eu estava sentado sozinho em uma sala do primeiro andar da casa do meu tio. Eu raramente adoecia. Naquele dia, minha saúde estava normal. Mas, repentinamente, eu fui tomado por um violento medo de morrer. Nada no meu estado de saúde explicava isso. E eu não tentei justificar este medo, nem procurei suas causas. Eu apenas senti, vou morrer.
e comecei a pensar o que fazer a respeito disso. Não pensei em consultar um médico, meus parentes ou meus amigos. Eu senti que precisava resolver o problema por mim mesmo, ali mesmo. O choque do medo da morte fez minha mente voltar-se para o interior. E eu disse a mim mesmo, sem, na verdade, moldar em palavras, agora a morte chegou. O que isso significa? O que está morrendo? O corpo morre. Então, imediatamente comecei a dramatizar a ocorrência da morte. Eu deitei com meus membros esticados e duros, como se estivesse ocorrendo o rigor mortis, e imitei um cadáver para tornar a inquirição, o questionamento, mais realista. Prendi a respiração, mantive os lábios firmemente fechados, a fim de não deixar escapar nenhum som, de maneira que nem mesmo a palavra eu e nem qualquer outra palavra pudesse ser pronunciada. Então, disse a mim mesmo, este corpo está morto. Ele vai ser carregado duro até a pira de fogo, lá será queimado e reduzido a cinzas. Mas, com a morte deste corpo, eu morro? Este corpo é o eu? Ele está silencioso e inerte, mas eu sinto a força total da minha existência. E até mesmo a voz do eu dentro de mim, separadas do corpo. Então, eu sou o espírito que transcende o corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende não pode ser tocado pela morte. Isso significa que eu sou o espírito imortal. Isso tudo não foi um pensamento obscuro. Foi uma verdade viva que brilhou através de mim e que percebi diretamente, quase sem o processo do pensamento. Eu era algo muito real, a única coisa real do meu estado presente. E todas as atividades conscientes ligadas ao meu corpo estavam centradas naquele eu. A partir daquele momento, o eu, ou si mesmo, o self, focou a atenção em si mesmo por meio de uma poderosa fascinação. O medo da morte desapareceu de vez e a absorção no eu real continuou ininterrupta desde então. Ramana Maharishi, aos 16 anos de idade, em julho de 1896. Então, como vocês podem ver, ele tinha 16 anos. Repentinamente, ele estava sozinho e foi tomado de medo, pavor profundo de morrer. E, em vez de negar, então ele mergulhou na experiência da morte. E, sem saber se ia morrer ou não, de fato, ele então começou a simular a morte. Né? Começou a negar o corpo, deixar o corpo imóvel, sem som, sem nada. Como seria morrer? Então, não por meio de palavras, nem de pensamentos, nem de análise, de repente ele se deu conta, então, ele quebrou o encantamento da identificação com o corpo. E finalmente ele percebeu
não intelectualmente que nem nós, mas vivendo, que ele não era o corpo. E aí ele diz, no final, que desde então, desde os 16 anos, ele nunca mais perdeu essa percepção, esse eu vivo que ele era. Então, essa foi a experiência dele. Como é que ele chegou na verdade do eu? Então ele conta de uma maneira muito simples. Tá? Medo de morrer. Mas aí ele resolveu trabalhar o medo. Falou, eu não vou procurar ninguém, eu tenho que resolver isso aqui e agora. Morra, não morra, eu tenho que resolver isso agora. Agora sou eu. Né? Eu e Deus, eu tenho que resolver isso agora. E aí, então, ele conseguiu quebrar a identificação com o ego, com o corpo, com a mente humana, e finalmente ele conseguiu perceber o eu, o eu. Então, o ensinamento do Ramana Maharishi é totalmente centrado no Atma Vichara, aos termos em sânscrito, que quer dizer assim, autoinquirição, autoquestionamento. Então, todo o trabalho dele é em cima da pergunta: quem sou eu? Uma pergunta que, na verdade, não tem resposta. Porque quem vai responder isso vai ser a mente humana. E a pergunta não tem essa finalidade. A pergunta tem a finalidade de chamar atenção para quem eu sou realmente. E isso deve ser sentido e vivido, como aconteceu com ele. Então, quando se pergunta quem sou eu, não é para dizer eu sou o Giancarlo, de 66 anos, brasileiro. É para eu simplesmente respirar. Quem sou eu? E quebrar a identificação. Tá? Então, essa é a ideia. Voltando ao texto, aqui. Agora nós voltamos lá para aquele começo. Não medite, seja. Não pense que você é, seja. Não pense sobre ser, você é. Aí eu vou explanar sobre isso aqui. Deixa o Elisaldo falar primeiro. Pode falar, Elisaldo. Comentar sobre essa experiência de morte. Que todos eles falam, né? Jung fala. Fala. Eu já vi outros também, outras pessoas que também não são consideradas místicas, né? Que falam. É o morrer em vida, né? Exatamente. É o morrer em vida. Né? Então, você não vai ter medo da morte. O Mahana Maharishi, por exemplo, digamos, ele morreu aos 16 anos. Exatamente. Né? Então, essas pessoas. É muito parecido, todos os místicos falam isso. Ele já a partir conheceu a daí ele experiência não. da morte. É isso mesmo. A partir daí ele não tem mais medo de morrer. Ele sabe que é um processo natural, né? É aquilo que eu falo de Lázaro, foi ressuscitado. Depois de um tempo ele morreu, mas isso não importa mais. Sim, ele só abandonou o corpo físico. Não Né? importa Só mais. trocou de dimensão. Tá? É exatamente isso. É interessante chamar a atenção disso, você chamar a atenção disso, porque é disso que se trata. Na verdade, a experiência mística, a experiência do despertar, é a experiência da morte. É isso, né? É a experiência da morte. Eu vou até um pouquinho mais longe por um tema assim que eu costumo evitar um pouco, mas você sabe que no fundo eu gosto, que é o tema dos enteógenos, dos psicodélicos, do daime, da ayahuasca. A verdadeira experiência da ayahuasca deveria ser uma experiência da morte. Exatamente. Que é uma experiência mística. Deveria ser uma experiência da morte. Inclusive, a ayahuasca é um nome que significa cipó dos mortos. Tá? Então, é realmente uma experiência de morrer
E Paulo, apóstolo, fala: morrer o homem velho para nascer o homem novo. E Jesus fala: é preciso nascer do Espírito. Nascer do Espírito, olha o que ele está dizendo. Então é realmente a experiência da morte em vida. É exatamente isso. Tá? E o Tolle, por exemplo, chegou num limite que ele não aguentava mais. E numa experiência de morte, de depressão, ele disse para ele mesmo: eu não posso mais viver comigo mesmo. Aí caiu a ficha, ele falou: comigo mesmo? Mas eu sou um ou eu sou dois? Um deve ser falso, e esse um tem que morrer. Esse foi o processo dele. Eu achei interessante quando você falou aí, que me lembrou muito o Jung, né? Nos livros dele, e até mesmo aqueles discípulos de Jung que falam de você encarar seus medos, né? Ele teve medo da morte, mas ele não fugiu desse medo, ele não pegou esse medo e jogou, como a gente pega a sujeira e joga para debaixo do tapete. Exato. Não, ele encarou, mesmo com medo, ele encarou de frente. E ele né? falou: aqui Aí e ele agora. viu que é um processo natural. Aqui e agora. Eu tenho que resolver isso agora. Não fugiu. Serve de exemplo. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas é uma experiência de morte. O Evangelho fala, Jesus já tinha dito, é preciso nascer do Espírito. Nicodemos não entende, acha que é reencarnar, né? E não é isso. É uma experiência de morte em vida mesmo. É muito interessante. Pode falar, Tereza. Eu acho esse lance do homem novo muito interessante, né? Porque você se despe de todas as camadas, né? Que você vai acumulando ao longo da vida, e de repente, como você diz, dá um despertar, né? Um tchan, um insight, não sei. E você tem outro caminho, você se renova, vai embora, vai em busca das coisas que você quer, não é isso? Sim, e acontece que não é só da sua vida toda, pode ser de muitas e muitas e muitas vidas. O que não quer dizer que a gente não vai evoluindo que nenhuma escola durante as vidas. Mas nós podemos levar muitas vidas até poder morrer e nascer para o Espírito. Um fato... Pode falar, querida, desculpa. Peraí. Eu até sugiro que você sobre esse foco, entendeu? Eu gostaria muito que você desse uma aula sobre isso. Sobre? O homem novo, sobre essa... Tá. Eu vou preparar. Eu vou preparar. Tá bom? Eu aceito o desafio. Vocês me trazem os desafios ótimos. Eu aceito e vou preparar, tá? Não vai ser fácil. Mas a gente faz. É fácil mesmo. A gente faz. Eu acho assim muito legal. Vou fazer. Agora deixa o Erivelto falar aí, que aí eu vou explicar aquele ponto. Bom, refletindo sobre os nossos medos, principalmente esse que nós temos da famigerada morte, né? Que é o principal. Que é o principal. O que eu notei, durante o longo da minha vida, trabalhando meus medos, assim, deixar eles vir naturalmente. Uhum. Você percebeu que o processo do Mahana veio naturalmente, não foi algo que ele forçou? Não, De repente foi espontâneo, apareceu o medo, ele não fugiu desse medo, Isso. encarou de frente, processou e conseguiu assimilar e descobriu que não existe, só existe vida. Exatamente. Né? Foi assim que eu entendi a história que ele contou. Exatamente desse jeito. Acho que dos 35 para cá, eu me desapeguei um pouco das coisas de você ficar forçando. Eu não, deixa as coisas, o que tiver que vir, deixa vir naturalmente, eu vou trabalhar um por um. Conforme vem. Conforme vai vindo, né? Então, ainda não. Eu reflito sobre a morte, mas ainda não me ocorreu esse processo igual acontece com os iluminados. Eu reflito sobre isso. Quando vem o pensamento, eu não fujo dele.
né? Perfeito. Eu me pergunto, mas ainda não tive uma experiência como essa. Eu me identifico, eu digo mesmo. Mas vai indo muito bem. Eu estou satisfeito, está ótimo. Como eu falo sempre, a gente está saindo do jardim da infância, entrando no prezinho. Está maravilhoso, está ótimo. Para o meu tamanho já está muito bom. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa frase inicial, que é o ensinamento dele. Que a gente já está mais ou menos acostumado, tá? Mas vamos falar um pouquinho. Olha só. Não medite, seja. Não interprete isso errado. Ele não está contra a meditação. Ele está dizendo que meditar de verdade não é programar para fazer uma meditação para descobrir o eu, o ser. Como Erivelto falou, foi um processo totalmente espontâneo. Simplesmente aconteceu. Então, quando ele diz não medite, quer dizer, não crie a ilusão de que a iluminação vai ser uma coisa programada, uma coisa para ser feita, para marcar um horário, para meditar às 9 horas e não sei o quê. Ele diz, não é isso. Seja, encare esse eu que eu sou, que ele teve que ter medo da morte e não fugir para encarar esse eu. Então ele diz, não medite, seja, não que ele seja contra a meditação, mas que essa meditação não se torne um artifício, uma coisa artificial para você conquistar uma espiritualidade que você já é. Esse é o ponto. Segunda frase. Não medite, seja. Não pense que você é. Seja. Não pense que você é. Seja. Que é isso? A mente humana associada ao ego, está querendo torcer e tornar a experiência artificial. Transformar tudo numa coisa intelectual. Eu penso, eu sou, eu isso, eu aquilo, eu sou aquilo, mas não sente, não vive. Então é tudo artificial. Então a Bíblia, nos Provérbios, diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento mental. Confia em Deus, eu não lembro da frase inteira. Confia em Deus plenamente e ele endireitará tuas veredas. Tá? Mas começa assim, não te estribes no teu próprio entendimento. Não se agarra à mente humana, porque ela vai fazer de tudo uma historinha, uma explicação. E o Ramana Maharishi diz, quando vem o medo, eu não procurei explicar, eu não procurei razão, não procurei motivo, eu não procurei criar uma historinha. Eu tinha que resolver o que eu estou sentindo. Foi isso. Então, na segunda frase, ele diz assim: não pense que você é. Não é uma especulação intelectual. Seja. E, finalmente, ele diz: não pense sobre ser. Você é. Então, aí a gente meio perdido, então vai começar a pensar o que é ser. Mas outra vez a gente pergunta, quem está dizendo isso? Quem está pensando isso? É a mente, é o ego. Então não pense como ser, você já é. O ser divino, você já é. Você não tem que pensar como ser, você não tem que se transformar em espiritual, você é espiritual. Eu sei, claro que na prática isso é dificílimo, mas nós estamos falando do ensinamento dele. Então ele está dizendo isso. Não faça do caminho espiritual uma coisa artificial pela mente humana. Não é? Ah, eu vou me tornar espiritual, que é o ego querendo ser superior aos outros. Eu quero ser espiritual. E isso não é, ele está dizendo. Então, o ensinamento da Ramana Maharishi é um ensinamento completo. Você não tem que seguir uma escola. Ele não tem discípulos. Eles não têm continuadores. O ensinamento é completo. Você tem que chegar ao eu que você já é. Fim. Quem sou eu? Expõe perifundo e mergulhe. É uma coisa que só pode ser sentida, vivida individualmente. Então, esse é o ensinamento dele. Tá? Então,
Repetindo. Quando eu lia isso jovem, eu não entendia muito bem, mas depois de muito Goldsmith, de muito Tolle, hoje, de Taniguchi, hoje eu entendo melhor isso. Tá? Não quer dizer que eu viva plenamente, como disse o Eriselton, mas, poxa, já começo a entender melhor, que eu não entendia. Não medite, seja. Não pense que você é, seja. Não pense sobre ser. Você é, você já é. Pronto. Então, agora eu vou expor um pouco do pensamento do Ramana Maharishi, explicado por um tal de. Como é que ele chama? É longo o texto. Niraj. Giovanni Ginstman. Eles gostam de adotar esses nomes hindus. Eu gosto do meu nome mesmo, tá bom. Pronto. Mas tudo bem. Mas ele explica muito bem. Então vamos lá. É longo, talvez sobre um pouco para a semana que vem. Os ensinamentos de Sri Ramana apontam que o ser, self, Atman, espírito, o eu real, eu sou. Os ensinamentos de Sri Ramana apontam que o ser, ou pura consciência, é a única realidade e o verdadeiro eu de todas as coisas. Nós estudamos isso. E que isso já é naturalmente assim. Isso já é bem do Ramana Maharishi. Ele aponta que isso já é naturalmente assim. Não pense como ser, você já é. Você já é naturalmente assim, não sendo necessário alcançar uma iluminação, mas apenas remover os obstáculos, ilusão, obstáculos mentais, imaginários, que aparentemente a ocultam. Então ele centra o pensamento dele, todo o ensino dele nisso. Você já é. Você não consegue sentir e perceber e viver, mas de fato você já é. Então é aquilo que eu trago para vocês do Evangelho aqui. Nós já somos o ressuscitado, porque o plano divino não foi meia boca, não foi incompleto. Mas o problema é sentir, viver. E o Ramana Maharishi não está preocupado em um processo para você se iluminar, e sim num processo de remover as ilusões, os obstáculos, porque você já é. E aí, dada essa explicação, esse autor coloca o Ramana Maharishi explicando isso com as palavras dele. O sentimento, a ilusão, sentimento eu não realizei, é um obstáculo para a realização, para a iluminação. Na verdade, já há a realização. Não há nada mais a ser realizado. Se houvesse, prestem atenção, se houvesse algo para ser realizado, a realização, a iluminação, seria algo novo que não existia antes, mas que aconteceria em algum momento no futuro. Mas tudo que surge também desaparece. Então seria impermanente. Se é alguma coisa que só pode vir no futuro, então é impermanente. Por isso que eu falo sempre no Evangelho, nós já somos ressuscitados. Tá? Então ele disse, se fosse uma coisa para pontuar no tempo, então ela seria impermanente, então ela só pode ser uma realidade que eu já sou. Né? E o ego fica criando uma historinha de que ele vai se tornar espiritual. É historinha. Tá? Então, essa é a abordagem dele, do Ramana Maharishi. Ele prossegue. Se a realização fosse algo assim, para vir no futuro,
não seria eterna. Dá para a gente entender isso. Não seria eterna. Sendo transitória, impermanente, não valeria a pena ser buscada. Nada que é impermanente vale a pena. Portanto, o que nós buscamos não é algo que vai começar a existir, mas sim aquilo que existe eternamente. Lembra que os textos falam que Buda não nasce e não morre, sempre existiu? Que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? Então, aquilo que existe eternamente, mas que está velado por nossas obstruções mentais, projeções mentais, lei do karma, etc, etc, etc. Tudo que temos a fazer é remover a obstrução. Então, eu comento aqui, lembra quando a gente falava que os textos budistas falam que o Buda, a consciência búdica que nós somos, não nasce e não morre? E aí as pessoas falam, mas como? Eu nasci do meu pai e da minha mãe, igual Nicodemos no Evangelho. Ah, eu nasci do meu pai e minha mãe. Agradeça. Você nasceu do seu pai e da sua mãe no mundo fenomênico, um privilégio, tudo bem, agradeça. Mas você não existia antes? Então, esse nascimento é fenomênico. Isso não é nascer. E, portanto, você não morre. Tá aí a experiência da morte dos iluminados. Tá aí a experiência da morte dos iluminados. Você não morre. Portanto, não nasce também porque você sempre existiu. Você nasce fenomenicamente, para uma experiência. Não é quem você verdadeiramente é. Imagem, semelhança de Deus. Imagem verdadeira, como diz o Taniguchi. Tá bom? Pronto, pode falar, Elisa. Esses iluminados, quando eles falam de iluminação, eles deixam bem claro, não existe uma regra. Não. Não existe uma receita, né? Ah, você tem que ir lá para o Himalaia, você tem que dormir, você tem que procurar um lugar silencioso, o mais tranquilo possível. Não, até mesmo no barulho você consegue. A experiência do Siddhartha é excelente para a gente, porque ele foi de mestre em mestre. Quando ele viu que não estava resolvendo, foi que ele se iluminou, ou seja, ele abandonou as regrinhas, né? Ele pegou a receitinha de um, pegou a receita de outro e foi de receita em receita. Tentou de né? tudo. Como se estivesse pulando de médico em médico, de psicólogo em psicólogo. Foi desse jeito, sim. Foi Né? assim mesmo. Ele estava se matando. Quando ele abandonou as regrinhas, ele se iluminou. Foi exatamente assim. Sem regra, veja, foi embaixo de uma árvore. E comendo uma tigela de arroz. Sozinho, sozinho. Porque ele achava que tinha que fazer jejum até a morte. Iluminar no lugar onde nós estamos, é aqui e agora. Nós já somos. É esse, no lugar onde estamos. É esse o ensinamento do Ramana Maharishi. Nós já somos. É soltar essas ilusões, cara. Né? Ele fala, remover os obstáculos. Não é eu me transformar em espiritual. É eu remover as ilusões. Tudo bem, é difícil. Nós estamos aqui para isso. Mas o que ele está propondo, poxa, faz sentido. Tá? A experiência do Siddhartha é legal porque ele não abandonou o mundo, gente. Ele abandonou as ilusões do mundo. Foi mesmo. Né? Foi mesmo. Ele continuou vivo, ele não abandonou o mundo, ele não saiu do corpo flutuando. Ele soltou as ilusões de que você precisa seguir uma receitinha, você precisa seguir o guru, você precisa ler 1000 livros para poder se iluminar. E foi aí que ele chegou no caminho do meio. Você também não precisa rejeitar nada. O caminho do meio é o caminho do bem. Você só o bem. Não se identificar. É no meio porque não se identifica nem do lado nem do outro. Você é só não identificar e você volta a ser quem é. Tá? Eu achei ótimo. Eu acho que foi Cida que falou. Eu achava que eu tinha que ir para o convento.
Muito legal isso. Eu também A gente achava, ô ri, Jean. mas é muito interessante. É um conflito. Não, eu achava que tinha que se isolar. Eu caminhava na praia sozinho, à Quando eu noite. era jovem, na escola me deram um livro que chamava Croma, Caminho de Vida, e era o dilema de um cara que ele casava ou ele se tornava padre. Claro, isso era para mexer com todo mundo ficava meio assim, né? Falando, nossa, será que é por aí, né? Então, eu acho muito interessante que em algum momento a gente tenha tido esse questionamento, tenha levantado essa possibilidade, tá? Eu penso assim que se eu não fosse paulista, talvez hoje eu fosse padre. Né? Porque paulista tem um preconceito horrível, imagina. Né? Ia ser alvo de bullying. Mas se eu não fosse paulista, talvez hoje eu fosse padre. Revendo encarnações passadas. O que não seria uma coisa boa para mim, né? Porque eu precisaria me libertar de condicionamentos. Condicionamentos. Todo mundo no caminho pensa isso. Meu sonho era morar numa montanha distante de tudo. Ashram, essas coisas, faz parte. Mas é um sintoma de que a pessoa está no caminho. Tá? É muito interessante isso. Então, vamos ler mais um pouquinho. Vamos embora. O que mais que ele diz? Mas ele diz, então, nós somos, para a gente não cair na ilusão de querer ser. Não é esse o problema. É morrer o homem velho. Não é se transformar no homem novo. É uma experiência de morte, como nós vimos e como o Eliselto frisou muito bem. Vamos embora. Então, o Ramana Maharishi diz: tudo que precisamos fazer é remover a obstrução. Podemos chamar a obstrução de condicionamento. É um termo que o Goldsmith gosta muito. E aí ele diz assim: não existe realizar o ser. Como é possível, pergunta ele, como é possível realizar ou tornar real aquilo que já é real? As pessoas realizam, entre aspas, as pessoas realizam ou encaram como real o que é irreal. Quer dizer, ainda é uma fantasia de se tornar espiritual e tudo mais. Então as pessoas realizam, encaram como real o que é irreal. E tudo o que precisam é desistir de fazer isso. Mas desistir de fazer isso é morrer, como foi a experiência dele. Quando você fizer isso, desistir, você permanecerá como realmente é e sempre foi. E o real será real, porque ele sempre foi, ele sempre esteve lá. Por isso que Jesus fala: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Não é pegar esse si mesmo e tornar espiritual. É renunciar a si mesmo. E entrar numa conversão profunda. Bem, todas as religiões e suas práticas, o Ramana Maharishi dizendo isso. Todas as religiões e suas práticas surgiram apenas para ajudar as pessoas a desistirem de ver o irreal como real. Neste caso, então, o Eliselto fala de Siddhartha, do Buda, que passou por todas as receitas de vários mestres. Bom, considerando que o Ramana Maharishi está falando aqui, as receitas cumpriram o seu objetivo. Porque ele está dizendo assim: todas as religiões e suas práticas surgiram apenas para ajudar as pessoas a desistirem de ver o irreal como real. Bom, funcionou, ele desistiu. E assim, da mesma forma,
nós e as nossas barcas furadas que a gente entrou na vida. Que eu duvido que cada um de nós aqui, estando no caminho espiritual, já não embarcou numas barcas furadas durante a juventude toda. Duvido que não tenha acontecido isso. Tá? Mas se a gente percebeu que era barca furada, bom, então funcionou. Afinal de contas, funcionou. Então é o caso do Buda. O Ramana está dizendo assim: todas as religiões, suas práticas surgiram apenas para ajudar as pessoas a desistirem de ver o irreal como real. Ora, o Buda desistiu, então funcionou. É tudo meio torto a cabeça, mas funcionou. Teresa Suveral deve estar falando das marcas furadas. Ai, como? Pois é. Mas elas tinham essa função. Afinal de contas, está falando Ramana Maharishi aqui, a função era essa mesma. Fazer a gente desistir de ver o irreal como real. Então, quando a gente percebe, nossa, que barca furada, percebemos que não era real, que era ilusório. Bom, então uma ilusão a menos. Né? No rosário de contas de ilusões, uma a menos. Essa aí eu já resolvi. Pronto. Essa eu já não caio mais. Tudo bem? Bom, o ensinamento dele não é muito fácil, mas a gente tem uma base muito boa a essa altura do campeonato. Então eu estou achando assim que a coisa está fluindo legal. Vamos ler mais um pouquinho. Aí volta o autor explicando o pensamento do Ramana Maharishi, porque até então era ele mesmo falando. Agora o expositor. O obstáculo ou ignorância espiritual, que eles chamam de avidia ou adhyana. O obstáculo ou ignorância, pronto. O obstáculo, aquelas ilusões a serem removidas, a ignorância espiritual, nada mais é do que a mente. Um nome coletivo para todos os fenômenos mentais ou pensamentos. Esse termo também engloba outros movimentos tais como sentimento, intuição, memória, sensação, insight, emoções, percepções, etc. Esse é um ponto delicado. Para o Ramana Maharishi, e nesse ponto eu sigo ele, a mente humana não é diferente do que nós chamamos de ego. É a mesma coisa. Tá? O Tolle fala desses itens separados, mas dá a entender como se fossem uma só coisa. O Ramana Maharishi já identifica e pronto. Já chama tudo mente. Mas mente humana. Lembrem-se que no Oriente, mente, principalmente com M maiúsculo, muitas vezes tem um sentido de consciência. Mas aqui o Ramana Maharishi, não, ele está chamando mente humana identificada com ego, identificada com corpo de dor, com condicionamentos, com identificações, aquelas do Tolle, ele coloca tudo no mesmo saco. Eu gosto e faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa, facilita a minha vida e eu não fico me batendo nem com o corpo de dor, nem com quando vem, eu tenho que enfrentar o fantasma todo. Mas eu não fico complicando as coisas, separando o que é mente, o que é ego, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo. Só complica. Então, é a identificação com a mente, gente. Nós estamos identificados com a mente. Eu estou identificado com o ego. É a mesma coisa. Está na mesma. Nem se preocupe em querer explicar. Mais uma vez, a gente pergunta: quem é que está querendo explicar? O ego, a mente humana. A Torre de Babel, o que aconteceu? Tá? A Torre de Babel. A arrogância da mente humana quer explicar tudo. Então, mais um pouquinho aqui. Então, no pensamento de Ramana Maharishi, você não se preocupe muito, não. Mente, ego, corpo, tudo a mesma coisa para ele. Tá? Bem, e aí, tanto que o aluno dele aqui está falando, engloba sentimentos, intuições, memória, condicionamentos gerais, condicionamentos, tá? Como diz o Goldsmith. E aí ele continua explicando, o aluno. Transcendida a mente humana, transcendida a mente,
A pessoa descobre que há apenas o ser, que tudo é o ser, e que sempre houve apenas o ser, sem qualquer modificação. O ser não aparece do nada, ele sempre foi. Eu posso viver em ilusão, é verdade. Mas, encoberto pelas nuvens da ilusão, vivo eu, Giancarlo. Mas aquilo que eu verdadeiramente sou, eu nunca deixei de ser. Então, em alguns momentos, no meio da luz, tem que passar, no meio das nuvens, tem que passar essa luz que eu sou. Porque eu nunca deixei de ser. Isso não pode morrer, isso não pode ser oculto o tempo todo. Então, em alguns momentos, tem que passar um fio de sua luz por uma telha quebrada. A música do Roberto Carlos. Tem que passar um fio de luz. Porque é o que eu sou. Então, apesar das barcas furadas, periodicamente a gente tem uns insights, umas intuições. Por que nós temos intuições? Porque esse eu verdadeiro sempre foi. Ele está lá. Um momento que a gente baixa a couraça, a resistência dos condicionamentos, ele aparece. E aí a gente olha e fala, nossa, tá? Aí se ilude de novo. Tudo bem, mas o que é que nós realmente somos? Pergunta básica do Ramana Maharishi. Quem eu sou? Não responda com a mente. Lembre-se que ele não dá valor à mente. Então não é responder quem eu sou. É sentir, é viver. É que nem disse o Eliselto. Quando veio a experiência da morte, foi absolutamente espontânea e ele não fugiu, ele não rejeitou. Falou, agora eu tenho que viver isso. Não tem jeito. Não posso procurar médico, não posso procurar parente, não tem jeito. Agora eu tenho que viver isso. Viveu. Tá? Então, é bonita a abordagem. Então, deixa eu ver se dá para avançar mais um pouquinho. Porque o texto é longo, ainda tem muita coisa. Semana que vem. Vamos ver. Então, transcendendo a mente, repito, a pessoa descobre que é apenas o ser, que tudo é o ser, e que sempre houve apenas o ser. Antes que Abraão fosse, eu sou de Jesus. Sempre houve apenas o ser, sem qualquer modificação, porque ele é eterno, o que se modifica é impermanente. O ser sempre foi. Então, a pessoa compreende, por fim, que mesmo a mente, que era aparentemente o obstáculo do ser, até a mente, o inimigo, o ego, que era aparentemente o obstáculo do ser, nada mais é do que uma manifestação ilusória do próprio ser. Como assim? Mais ou menos como se o ser fosse luz pura e a mente fosse a luz no espelho. E que a gente acha que é a luz verdadeira. Mas se você botar o dedo ali, é um vidro. Não é a luz verdadeira. Tá? Mais ou menos isso. Tá bom? Então, a própria mente seria uma espécie de espelho ilusório. Acontece que esse espelho, ele pode ser que nem espelho de parquinho. Ele pode ser aqueles espelhos tudo distorcido. Tá? Raramente ele vai ser um espelho límpido, com uma imagem fiel. Né? Normalmente ele vai ser que nem espelho de parque, tudo distorcido, tudo torto, tudo capenga. Mas é um espelho. Então ele diz, a mente é também uma manifestação ilusória. Né? Não é a verdade, é um espelho. E aquele que estava aprisionado
era nada mais do que um produto da própria mente, um conceito. Olha que interessante. Ele diz que a pessoa compreende, por fim, que mesmo a mente, que era um obstáculo, nada mais era do que uma manifestação ilusória. E que aquele que estava aprisionado não era nada mais do que um produto da própria mente, um conceito. Quer dizer, então ela percebe que essa mente, que ela estava aprisionada nessa mente, que era só uma ilusão, que era só um condicionamento, não era quem ela era. Não era quem a pessoa verdadeiramente era. Então, era um produto da mente, era um conceito. Condicionamento. Nós somos condicionados desde a infância. Quem nós somos, nossa nacionalidade, raça, cor, religião, status econômico, político, sei lá o que mais. Né? A gente vem com toda uma carga de condicionamento, da qual a gente precisa se libertar, porque tudo isso é o espelho do parquinho todo torto. Não é quem nós somos. Então, ele diz, a pessoa estava aprisionada num produto da própria mente, num conceito, um espelho torto. Prossigo. Ramana Maharishi aponta que todos os fenômenos mentais têm uma raiz única, um denominador comum, e que este é o pensamento eu, ou ego. Então aqui ficou claro que ele está identificando a mente com o ego, sim, não é uma interpretação minha. O ensinamento dele é assim. Ele diz que todos os fenômenos mentais, todas as distorções têm como raiz esse euzinho chamado ego, que é identificação. Tudo que surge na mente, todos os mais variados elementos da experiência humana, tem como origem comum esse sabor de eu individual. É o ego no mundo. Na verdade, a gente fala de mundo da dualidade, da maçã, do bem e do mal, da dualidade, do pecado original. A gente fala tudo isso, não é verdade? Tá. Mas, por exemplo, para o Freud, a dualidade fundamental é o seguinte: eu e o mundo. Ao nascer, porque Freud não considera muito a vida espiritual, ao nascer nisto que nós chamamos de realidade, basicamente ilusória do espelho torto, mas que nós chamamos de realidade, que Freud tomava como realidade, ao nascer se instala um conflito imediato de separação. Eu e o mundo que eu passo a enfrentar. Um senso de separação, que não é nem de Deus, é um senso de separação dentro do próprio mundo. Um senso de dualidade de separação. Eu e o mundo. E o mundo é tomado como um inimigo, como um adversário, o outro. Bem? Ô, Jean, Pode falar. é esse senso de separação, acredito que a gente já trazemos ele de outras reencarnações. Sem dúvida. É um contínuo. Isso eu tenho Né? certeza. Tá? O Freud, ele foi um grande pesquisador, mas ele foi limitado. Ele não Ele quis abordar isso. ou ele não tinha a mesma visão do Jung. O Jung não. O Jung já conseguiu ir mais além. É exatamente isso. Então, ele coloca o conflito. E o conflito, ele está certo, é um conflito típico da condição encarnada, material. Mas, obviamente, vem num contínuo do samsara, de inúmeras reencarnações absolutamente ilusórias. Uhum. O Freud ele não ensinou a juntar isso. Não, é. O Jung percebeu que Exatamente. você tinha que juntar luz e sombra. Exatamente. Né? E tinha que ver um sentido mais profundo e não recortado numa encarnação ou nisso que a gente chama de realidade. A misericórdia divina quis que, através das encarnações, a gente fosse, afinal de contas, aprendendo e evoluindo. Mas é um caminho de sofrimento, é um caminho de karma. Você resolve o karma, já está causando outro ali na frente.
É um caminho de sofrimento, é um caminho extremamente longo, infinito, e é um caminho de sofrimento. E o plano da salvação cristã é retornar para a casa do Pai. É o despertar que eles estão falando. Só que ele está insistindo. Não é despertar por uma coisa que não existe, é despertar pelo que você é. Porque não pode existir uma coisa ou outra. Você tem que despertar para o que você é. Tá? E eu acho, inclusive, é a minha interpretação, e todo mundo sabe disso, que a visão que eu tenho do cristianismo é essa. E eu acho que as pessoas não compreendem, nem mesmo os padres, um ou outro. Tá? E 2025. Só o cristianismo, aquele que Paulo de Tarso ajudou cortar as cabeças, eliminar, é que falava desse cristianismo, né? Exatamente. Da união consciente com Deus. E aí, esse que foi eliminado, sim. E aí, esse então, falava. Também, aí no correr da história, que é o que a gente estuda naquele curso A Mística Ocidental, a gente vai ver que várias pessoas perceberam isso, mas ficaram assim restritas, ou no deserto, ou na sua ordem, ou falando para um ou para outro. Então, no Barroco, no Renascimento, a gente vê assim na Idade Média que a filosofia do fulano é o fulano. É o fulano. Né? Todos eles se isolaram e quase não conseguiam falar sobre isso, né? O Gautama mesmo. É que os deuses lá que forçaram ele a falar. Mas ele mesmo, por ele mesmo, ele não queria. Porque ele sabia que ia arrumar problema. E entre os cristãos tem muitos iluminados, mas também eles se retiram. É que a gente tem que levar em consideração a época, né? Sim. Hoje inclusive, é difícil a gente... Muitos foram perseguidos, exatamente. Então, muitos ficavam quietos. Mas hoje é difícil você falar, trazer um assunto desse, isso que a gente conversa aqui. Imagina um ser mesmo iluminado ter que passar falar, ó, tá tudo errado. Eu acho também isso. Último comentário de hoje. Eu acho que as pessoas, assim, pelo menos na minha juventude, vinham assim de uma rebeldia, uma necessidade de uma rebeldia revolucionária totalmente ilusória, tipo lavagem cerebral. E eu acho que hoje, realmente, você ser revolucionário é você entender profundamente o que diz uma escritura sagrada como o Evangelho. Aí sim. Não, entender e pôr em prática. E pôr em prática. Ui, agora ficou pesado. Tá bom por hoje. Agradeço. Estou muito contente de começar um texto novo, um texto difícil, que a gente conseguiu levar com leveza. Foi muito bom. Eu agradeço. Agradeço. Amanhã as cartas de volta. Até amanhã. Obrigado pela companhia, pessoal. Boa noite a todos. Muito bom.